Gente, então, bom dia. Estamos aqui começando oficialmente o Cine Fenô de outubro, bem na rapinha de outubro. E a gente hoje vai discutir a partir do filme A Vida Invisível, é um filme nacional. E a gente escolheu esse filme e fez uma provocação, inclusive aí nas redes sociais, Outubro Não Tão Rosa, fazendo alusão à campanha do Outubro Rosa, uma campanha muito importante e legítima, referente à prevenção do câncer de mama. Então, a provocação não é para a campanha. A provocação vem por o rosa, a cor rosa, estar associada ao mundo feminino. Tanto é que a cor rosa, há quem diga assim, cor de rosa, rosa flor. A pessoa, quando está muito bem, ela diz que vive num mar de rosas. E tem muito essa coisa do rosa, assim, como uma cor... Eu nem sei dizer. É difícil não falar feminina. É difícil para mim achar até um outro adjetivo. E a provocação que a gente quis fazer aqui no Fenô é que a existência de uma mulher está longe de ser cor-de-rosa. Então, para isso, eu convidei a psicóloga Caroline Rodrigues, que foi minha ex-aluna na USCS, mas eu vou deixar ela se apresentar. Então, em primeiro lugar, obrigada, Carol, por você ter aceito o nosso convite e bem-vinda ao Cine Fenô. Muito obrigada. Bom dia, primeiramente, né, para todo mundo. Antes de mais nada, eu queria agradecer esse convite, né, que eu acho que minha última apresentação foi, acho que meu TCC, nesses 2 anos aí, né, parados e tranquilos. E, enfim, é um prazer estar aqui. A Flávia foi minha professora, né, fez eu bater o martelo aí na Fenô, né. A gente até comentou essa semana, né, ontem, que a gente falou, não sei se tem como 100% saber o que é fenomenologia, é mentira, diz quem sabe tudo, né? Mas enfim, muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Carol, eu sou psicóloga clínica e eu trabalho com o público feminino desde o meu TCC, que foi onde eu pesquisei do motivo pelo qual as mulheres permanecem nos relacionamentos abusivos, né? E hoje o meu atendimento é voltado para as mulheres com diversas demandas, né? Incluindo esses ou tudo aquilo que a gente sabe o que é ser mulher, né? Hoje em dia. E já pegando uma beirinha do que a Flávia falou, né, sobre o cor-de-rosa, né, o outubro rosa e tudo mais, e já me faz pensar o que é ser mulher, afinal, né? E eu acho que ainda, depois de tantas coisas conquistadas, né, que a gente já tem, a mulher ainda tem a questão da feminilidade, né? Essa questão de se relacionar com a feminilidade, com certos modos de ser, né? Assim, ainda se impõe muita coisa. E eu acho que o rosa chama muito para isso, do ser menina, do ser fofo, do ser, enfim, delicado, né? E deu para perceber já que eu não gosto nem um pouquinho de rosa, nem nada pessoal, assim, né? Mas, enfim. E eu acho que a luta seja realmente essa, de destruir, né? Desconstruir esses padrões. E eu pensei até, né, nessa questão do rosa, de um exemplo meu mesmo, pessoal, que eu não sou nada feminina, né, perante a sociedade aí do que se dizem. E eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe e minha irmã tinham um trato comigo. Elas queriam me vestir de vestido no Natal e no Ano Novo. E o meu trato é que, assim, deu meia-noite, abri o presente, eu tinha que colocar um short e uma blusa. Era esse o trato do vestido. Era isso que tinha que rolar, e era feito, né? Elas não gostavam muito, mas era feito. Enfim, começando a falar do filme, né, que conta a história dessas duas irmãs, que têm esses destinos completamente diferentes aí. O que me chamou mais atenção já foi essa sinopse, né, desse destino delas, porque independentemente das escolhas pessoais que elas tiveram, né, esse destino para mim foi definido por esse pai, que definiu que elas não poderiam mais se ver, né? Então, para mim, essa escolha já estava na mão de um homem, no final das contas, começando logo por esse pai, né?
E eu acho também que o filme passa, né, de 40, 50, 60, assim, nas décadas, e eu acredito que a gente não possa se distanciar muito desse tempo para os dias de hoje, porque a gente ainda luta, né, todos os dias para desconstruir tudo isso por papéis que foram dados a gente, né, que a gente não escolheu, e eu acredito que jamais a gente escolheria, né? E as lutas eu acho que se diferem durante os tempos passados, porém acho que não muito também, né? Tem muita coisa, acho que aí introduzida, né? E eu pensei muito na Simone de Beauvoir quando eu pensei nisso, porque ela vai dizer que é um erro a gente pensar que se trata de um dado biológico, porque na verdade esse destino, né, imposto, ele é totalmente feito por nossos educadores e pela sociedade em si, que o ser homem e o ser mulher se trata de um horizonte histórico, totalmente, né? Tanto que ela diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? Que a gente aprende a ser como a gente é, ou como deveria ser, né, no caso. E eu penso que foi assim que aconteceu no filme, né? No destino dessas irmãs, pelo menos, assim, no geral, pelo fato delas nunca mais se verem. E aí eu fui pensando nas cenas, né? No caso da Eurídice se casando, que para mim nitidamente não era do gosto dela, era um padrão, né? Que ela tinha que casar. E da noite de núpcias, da forma que foi, né? Se é que dá para chamar isso de uma noite de núpcias, né? Que ela estava lá bêbada, acho que até drogada, né? Enfim, e aconteceu da forma que aconteceu. O fato dela ter engravidado, né? Eu achei muito curioso isso, né? Porque esse debate, mas ela ter engravidado e o médico ter contado para o marido dela, assim, que ela pudesse ter a chance de pensar sobre o que estava acontecendo, sendo que nem era uma gravidez que ela queria, né? E o que me fez pensar na Guida também, quando ela volta grávida, né? Acho que eu fui um pouco além, mas assim, o pai dessa criança não é responsabilizado. Ela ficou de barriga, a responsabilidade é dela. E o pai dela. Nossa, gente, desculpa, caiu um livro ali atrás. É... E o pai dela a responsabiliza somente de ter voltado de barriga. E pronto. Né? O que leva a mãe dela a correr atrás dela e esse pai já dizer que não, se ela fosse, nunca mais era para ela voltar. Então, assim, é como se todas essas situações levassem como a mulher foi ensinada sempre a se comportar, o que é certo, o que é errado, e que o homem tem um direito, a mulher tem outro, né? Como se tivesse esse papel. E, no geral, acredito que nós mulheres somos educadas, né, a tarefas de casa, sermos delicadas, ter bons modos, seja lá o que isso realmente signifique, ter bons modos, né, a sermos gentis, tolerantes, enfim, que somos o sexo frágil, né, lembre-se, Rosa também, que temos o nosso lugar, que a gente tem que se colocar nesse lugar, que eu também não descobri que lugar é esse, que tanto falam que a gente tem que se colocar, né? E os meninos não, os meninos eles são ensinados a serem independentes, a provarem dessa liberdade, né? A serem independentes de tudo, né? A aproveitar dessa virilidade que eles têm, né? Porque enquanto a menina tem que se portar, né? Essa questão do sexual, da sensualidade e tudo mais, o menino tem que provar essa virilidade, né? O que é até doentio para os meninos aqui, né? Mas, inclusive, o que mostra nessa noite de núpcias, né? Que foi feita para isso no filme. E o que me intriga também é que esses modos ensinados para as meninas não são os mesmos para os meninos, né? Porque tal coisa é coisa de menina, tal coisa é coisa de menino, rosa e azul, boneco e carrinho, né? A menina brinca com a cozinha, o menino joga bola, e assim vai. Hoje, né, a gente pode dizer que tem muita coisa sendo desconstruída e tudo mais, mas ainda tem, né? Muitas pessoas não normalizam isso e acredito que demore muito, né, para se normalizar. Mas, enfim, a Simone mesmo vai dizer que não se pode encorajar a menina a se manifestar, né, a ter iniciativa, a ser independente, senão ela seria chamada de um menino, né? Porque enquanto os homens são admirados pelas atitudes que têm, as mulheres são consideradas atrevidas, sem modos e etc. Né? Nunca é o que é bom para um nunca é bom para outro. É sempre divergente uma informação da outra. Né? Não vale para os dois. E outra cena que eu queria citar é da Eurídice, que ela faz o teste do piano, que ela é aprovada e ela chega em casa, né, falando sobre isso, né, nem falando, ela fica naquela
felicidade toda, que eu acho que foi o único momento do filme que eu vi ela realmente feliz, inclusive, assim, que eu vi que ela estava sendo plena nessa felicidade dela, assim. E o marido zomba dela, falando que tudo bem, ela ia viver de música, então, de piano, que ele ia varrer a casa, cuidar da casa e cuidar da filha, né? E isso não está longe também, eu acho que dos tempos de hoje, infelizmente, por mais que se desconstrua muita coisa, tem essa ideia que é um absurdo o homem ficar em casa, cuidando da própria casa, dos filhos, enquanto a mulher está trabalhando, né? Seja até por se o cara ficar, sei lá, desempregado, parece que é assim, ofensivo o fato dele ter que ficar em casa e a mulher ainda continuar trabalhando. E isso mostra para mim o tanto assim do machismo mesmo, que é realmente educado socialmente, que é uma coisa realmente enraizada que a gente tem e que coloca a mulher de um lado e o homem do outro. E até pensei aqui, né? A esposa pode até reclamar, né, do marido que não faz nada, né, por exemplo, e tudo mais, e ela faz tudo pro filho, né? Aí chega uma nora para ela que não faz nada por esse filho, assim, nada digo da forma que essa mãe tratava, né? E essa nora já não presta mais, né? Porque ela tem que cuidar do bebê dela como se fosse aquele bebeluzinho e, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. E as meninas não, as meninas já são incentivadas desde cedo, né? A fazer, a aprender, a tudo. O que eu acredito que seja ser um adulto funcional, que eu acho que deveria valer para todos, inclusive, né? Porque é uma questão de saber fazer algo para si, né? Nem pelo outro. E, enfim, é... e essa questão da mulher trabalhar fora, do homem ficar em casa, me fez pensar também, me levar para um outro ponto de vista, né? Que nós mulheres, a gente luta todos os dias por esse espaço na sociedade, né? A gente estuda, a gente trabalha, a gente tem uma independência, a gente toma decisões, a gente a cada dia aprende a se impor, né? Ainda mais em situações que deixam a gente de saia justa mesmo, que a gente fala, putz, devia ter respondido, mas é tão absurdo que você fica até tonto, assim, né? E a gente faz todo esse movimento que já foi dado para o homem, assim. Ele nasce com esse movimento de fazer as coisas e é certo para ele, né? E o que me deixa também, o que me leva a pensar, né? Eu fico pensando muito nisso às vezes, porque existem alguns caras que chegam dizendo que amam essas mulheres independentes hoje em dia, né? Que tá maravilhoso, né? Ela é dona de si e tudo mais e tal. E quando ela se coloca para jogo, né? Que ela diz o que está achando, o que está pensando, e principalmente, né? Quando ela se impõe dentro de uma contradição, né? Contradizendo o que esse cara está dizendo, aí ela se acha demais, ela tem que se colocar no lugar dela, né? Então, eu gosto, porém não muito, vai devagar aí, né? E aí a gente virou chata. Mulher é muito cri-cri, é muito mimimi, né? É o que dizem por aí, que a gente é muito mimizenta. E militante, tem tudo isso. Mas, enfim, ficou para mim essa ideia dos pais dessas meninas, tanto a mãe também, né? Porque ela foi educada daquela forma, né? De submissão, né? De não contrariar, tudo aquilo, né? Que a gente sabe que sempre foi, né? E para mim ficou claro que para eles, quem deu certo na vida foi a Eurídice, e quem estava perdida para a vida foi a Guida, né? E me fez questionar que nesses dois casos, quem será que viveu com mais autenticidade? Foi o que eu pensei. E não, assim, estou colocando em jogo escolhas, nem decisões, nem o que elas escolheram para a vida, enfim, nada disso. Se é certo ou se é errado. Mas que quem viveu da forma mais própria, eu acho ainda que foi a Guida, né? Por mais que teve tropeços e tudo mais, ela acabou escolhendo, né, um caminho para ela, de certa forma. Enquanto a Eurídice meio que ficou naquele, né, movimento ali de só seguir o rumo, né? Deixar o bonde levando. E uma coisa também que me chamou muita atenção foi a questão da expressão da mulher, né? Quando a mulher se expressa, seja discordando de algo ou queimando um piano, por exemplo, né? Ela é taxada de louca, né? O médico logo deu um diagnóstico ali para ela e eu me questionei pensando o que é ser louca, afinal, né? E eu só vi uma mulher enlutada ali, uma mulher se sentindo enganada, traída pelo seu próprio pai, né? E sem acolhimento nenhum. Ninguém perguntou o que ela estava sentindo, como ela estava se sentindo, enfim. E eu acho que isso também se aproxima muito dos dias de hoje,
né? Assim, essa questão de ser guerreira, de lutar sempre, de dar conta de tudo, né? E ficar, se eu não der conta de tudo, eu sou um fracasso, enfim, envolve tudo isso. E eu acho que fica muito essa mensagem, assim, de não se importarem realmente com esses sentimentos dessa mulher, se ela tá sofrendo, se ela não tá, o que que ela tá sentindo, e ela é só louca, né? É aquela coisa, ela tá ali engolindo, 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 na hora que ela explode, ela é maluca, sempre, né? Ah, porque minha ex é doida. Ai, porque minha amiga, nossa, ela é louca. Como pode, né? E os homens são excêntricos. Lindo isso, né? Como colocam as palavras nas pessoas. Mas enfim, eu acho que as observações que eu fiz do filme, né, assim, pensando no que a gente vive hoje, eu acho que não tá muito longe, né? Assim, por mais que seja talvez de uma forma mais sutil, ou enfim, eu vejo muito isso, né, como realidade mesmo na vida das mulheres. E eu acho que é isso. Em relação ao filme, acho que é isso. E eu pensei em deixar um poema da Riane Leão, que eu gosto muito, né? Que eu acho que fala muito sobre a gente, sobre nós mulheres. E eu vou ler aqui para vocês, qualquer coisa eu ponho no chat também depois, tá bom? Você diz que é lindo me ver lutar, que eu sou uma mulher fantástica. Porém, não nota meus olhos exaustos, meu corpo curvado, não tenho comido direito há dias, estou por um fio. E como eu preciso de colo, e que você se recorde que guerreiras também sangram. Então, assim, eu acho que isso diz muito sobre a gente, né? Eu acho que isso diz muito sobre, inclusive, nós mulheres, e até, principalmente, talvez os meninos, né? Os homens, essa questão de, eu respeito muitas mulheres, respeito muitas mulheres, e não levanta para lavar uma louça para a mãe, porque é a mãe que faz, entendeu? Então, eu acho que é muito mais por aí, não percebe esse cansaço, né? Não percebe que dói toda essa luta, todo esse movimento que a gente faz para poder ser próprio, né? Da gente tomar propriedade de nós mesmos, da nossa própria existência e fazer aquilo que a gente acha que deve fazer. Bom, eu acho que é isso. Não sei se eu falei muito rápido, muito. Não sei, quis dar uma resumida. Tinha feito muita coisa e quis dar uma resumida aí no que eu pensei. Carol, acho que o tema dá pano para manga, né? Isso Putz, daí, foi você muito estava falando difícil. aqui as cenas do filme, eu fui assim, revisitando e dá muita vontade de falar assim, você vê um monte de coisa na cabeça conforme você vai trazendo, porque para a mulher, assim, não que nós vivemos o que as personagens viveram, mas em algum momento, de alguma forma, a gente viveu, vive, a gente vê também, acho que as mulheres que nos antecederam, a minha mãe, a minha avó, a minha bisa. Então, eu fiquei aqui pensando que a gente, nesse segundo semestre, além do Cinefenô, o Cinefenô ele é o início de uma imersão fenomenológica, que aí eu vou conversar com o Pedro para a gente ver se a gente consegue fazer na semana que vem, que a imersão, pessoal, é a continuidade desse debate, só que vai ser uma coisa mais pessoal, assim, de cada um, né? Então, a gente vai falar de coisas assim, como é que o tema realmente fere cada um. Então, eu já deixo aqui o convite, a gente vai divulgar para vocês também, mas é semana que vem, porque, enfim, é sempre na sequência. Então, já fica o convite, pessoal, vai ser muito bacana quem quiser participar. Bem, do filme, você foi falando várias coisas que eu fui pensando assim, como uma mulher, quando brilha, como ela incomoda. Isso, uma coisa que eu pensei. Pensei naquela frase famosa do ex-presidente da República, que a mulher deve ser bela, recatada e do lar. E a Eurídice, eu acho que ela estava mais para essa, né? A bela, recatada e do lar. Tive a mesma impressão que você, que ambas sofreram o diabo, e realmente não sei quem que sofreu mais, se é que a gente pode medir isso, porque cada existência é única e ela conhece da dor dela. Mas realmente acho que em termos de
apropriação, de autenticidade, eu também acho que a Guida teve esse destaque, que a Eurídice não conseguiu. E no que entra a autenticidade da Guida, inclusive, ela morre de mentira. Tem toda uma situação, né? Que, enfim, para ela ter direito à casa que era da amiga, então ela passa a ter o nome dessa amiga. Então, é muito simbólico essa morte dela, né? Sim. É muito simbólico, porque de alguma forma morreu mesmo, né? Eu acho que vários pontos que você foi trazendo, realmente eu fiquei pensando na omissão da mãe dessas duas, como é o homem que dizia, né? Não, então ela engravidou, ela não seguiu uma regra, e se você for junto, e nem na hora dela morrer, ela abriu a boca e disse para a filha o que tinha acontecido. Então, assim, caramba, como era muito mais fácil, entre aspas, né? Fácil com todas as dores, mas como se vestia essa carapuça, né? Essa coisa assim, olha, fica calada. Quem fala é o homem, você não fala. E realmente ela morreu calada, né? Calada. Não contou também. E aí eu acho que você abriu com uma fala, puxa, é triste, sim, mas o destino das duas foi selado por um homem, né? O pai, de alguma forma, decide o que fazer, né? Com as duas aí, de alguma maneira. Uma já virou a perdida da família, porque voltou de barriga. A outra se tornou uma pianista, nem isso, né? Se ela tivesse se tornado pianista, eu confesso que eu fiquei frustrada, porque quando eu fui vendo o início do filme, eu achava que ela ia se tornar uma pianista. Mas não, né? Não se tornou. E ela tem uma frase no dia que ela passa no exame, eu não me lembro agora, mas é exatamente a fala. Você lembra? Quando eu toco, eu desapareço. Aí ele fala, então some. Acho que é isso, é mais ou menos isso. Ela, quer dizer, assim, ela tá falando de uma transformação, né? Quando ela toca, ela é outra, ela é ela. Ela é ela, Ela é ela, né? Então, assim, eu acho que aquela foi a frase que inclusive, fala muito do título do filme, A Vida Invisível, né? Então, quando ela tocava, ela tinha ali uma vivência ímpar com o piano. Então, assim, até isso foi calado também, né? E é calado de uma forma bem velada, que eu acho que isso sim é muito atual. Então, assim, aquele cara, hoje eu digo assim, que é mais aquela situação de você ver o homem com inveja da mulher. Então, como é que ele faz? E aí você vai me dizer se isso é tóxico, se é abusivo, que tem essas diferenças, depois você vai contar pra gente. Mas muitas vezes você escuta assim, o cara, ele começa a minar o sucesso, né, da pessoa. Então, no filme então eu vou ficar aqui limpando a casa e tal, né? Hoje você percebe que a mulher trabalhar, até que não tem problema, a mulher está trabalhando. E hoje a gente vive uma situação que a mulher precisa trabalhar. Então, é muito bem-vindo o trabalho da mulher enquanto ela traz dinheiro para dentro de casa. Só que ela tem uma jornada dupla. Ou tripla, né? Ou quádrupla, depende até. Exatamente. Está mudando? Sim, felizmente, hoje a gente já vê muitos casos, né, dos homens participando. O homem já fala, não, deixa aqui comigo. Então, assim, que bacana que a gente está podendo ver isso nesse momento. Eu não sei, a minha avó, eu acho que ela não viu.
né? A minha mãe e meu pai lavavam a louça, pelo menos, assim. Mas, assim, eu acho que hoje os casais estão numa configuração diferente, tem sido, mas, claro, tem muita coisa que a gente carrega. Essa coisa do lugar de fala, né? Quando você disse, poxa, ela ficou grávida, o médico encontra e conta pro pai dela, ou era pro marido, não me lembro agora. Gente, como é que você tá grávida, o bebê tá crescendo no seu ventre? Como é que você que conta para alguém, né? Outra coisa que você falou da loucura, se fosse um homem, de repente, tendo um repente desse, mas o homem ele é mais agressivo, ele teve uma explosão, aí você vai atribuir ao que? Ao caráter, ao comportamento. A mulher, ela é louca, porque ela não pode sair da casinha também. Isso quando, né, não dizem que a culpa dele ter ficado tão nervoso era dela, né? Tem isso É. também. E o que também eu acho que é muito atual, essas conversas de você é louca, você é doida. Fique atenta se você estiver num relacionamento que fala você é louca, você é doida. Porque a mulher normalmente ela sente, ela percebe coisas e conforme ela vai abordando essa situação, o homem atribui que ela é a maluca e aí quando realmente ela fica descontrolada, olha, tá vendo? Você não se controla, você é a maluca, deram um diagnóstico de bipolar para ela, né? E, Exatamente. e aí a gente vê assim, ao final do filme, quando ela tá idosa, ela tá tão apagadinha, né? Totalmente. Nitidamente, assim. Ela não viveu, né? Ela cuidou dos filhos, cuidou da casa e não viveu, né? Apagou, assim, né? Parecia uma chama, né? Foi conseguiram que era o final das cartas, que também deve ter feito aí um acordo com o pai dela. E, Das gente, me cartas, cortou. deu uma travada nessa parte Voltou. das cartas para mim. Agora voltou. Sim, eu disse assim que a parte das cartas também, né? Houve ali um complô, porque o pai já tinha enganado a filha. Aí precisa o cara morrer para abrir lá o cofrinho. Poxa, todas as cartas que a irmã enviou, provavelmente esse pai deve ter entregue para ele, isso não mostra no filme. E aí, quando o cara morre, que vão abrir, tá ali, né? Sim. Quer Eu acho dizer, ele interessante também isso. calou, ele continuou na política do silêncio, né? Vamos calar essa mulher. E eu fiquei Exato. pensando o que seria de tão mal uma encontrar a outra, sabe? É isso que ficou para mim assim. Qual o problema? Era para sustentar a mentira do pai? Era isso? Porque ele fez uma coisa ridícula no início e assumir isso no meio do caminho mancharia a honra dele, porque ele sabe que ele não foi ético, ele sabe que não foi bacana o que ele fez, e aí se perpetua o silêncio, olha, já fizemos o erro, vamos ficar quieto, porque assim, o que é que tinha de mais essas irmãs? Mesmo após um tempo, né? Não, isso foi perpetuado, isso é muito triste. Sim, muito. Eu achei, né, essa questão das cartas, né? Agora que você falou, me veio que meio que passou, né, esse autoritarismo até, né, essa questão do pai passou para esse marido, né? Esse direito da filha, ele passa para esse marido começa a ter direito, né? Tinha direito dessas cartas, ele passou para o marido esconder, né? Então meio que vai perpetuando isso. Então, agora você falando. E uma frase que eu lembrei agora, com você falando isso também, na hora que a Guida tem o nenê e ela sai do hospital, né? E ela chega, né, ali na casinha dela, e a moça pergunta: o que é? Aí ela, menino. Aí a moça fala: sorte é dele, né? Isso diz muita coisa.
Não é à toa, né? Que ela diz Verdade. sorte dele, né? Sim. Realmente. Mas eu agora gostaria de abrir para o pessoal. Eu não sei se quem está aqui com a gente chegou a assistir ou quer fazer alguma pergunta ou alguma colocação em relação ao que a gente está conversando. Quem tiver vergonha, afinal a gente está gravando, manda aqui no chat também, tá, gente? Estou abrindo aqui, vocês gostariam? A Rayane levantou a mão. Cadê a Rayane? Bom dia, pessoal. Bom Bom dia! dia. Sou Rayane, sou psicóloga clínica, sou de Alagoas, Maceió. Bem-vinda, que gostoso uma alagoana aqui com a gente. Obrigada. Que legal. Então, eu achei sensacional o filme, tive a chance de assisti-lo. Maravilhoso, realmente, é uma temática muito importante. E eu trago duas situações aqui para a gente refletir um pouco e até para, sei lá, para esclarecer também para mim, enquanto pessoa, é que a gente sabe que nos últimos tempos a gente tem tido alguns retrocessos assim, digamos, podemos dizer assim. E essa questão do plano de saúde, por exemplo, né, ter que pedir autorização ao esposo para poder botar um DIU, que é uma questão que a gente acha que estava bem distante, né, de acontecer devido a gente ter prosseguido. E outra situação é na Argentina, não sei se vocês chegaram a ver, que é a mulher receber pelo fato de ser mãe, né? Assim, receber. Deixa eu tentar explicar melhor. Ela recebeu um salário por ser mãe, ficar em casa e tal. Até que ponto isso é bom? Assim, a gente sabe que ser mãe realmente, ser mulher, ser dona de casa é um trabalho imenso. Não deixa de ser um trabalho, obviamente. Mas será que isso não vai interferir no mercado de trabalho fora? Será que não estão fazendo isso para que possam excluir a gente desse mercado, dessa luta toda que a gente já teve para chegar onde... Assim, ainda tem muito chão, lógico, né? Mas um pedaço dele já foi percorrido. Bom, é duas coisas que vêm me angustiando, assim, sabe? Bom, é isso. Obrigada. Obrigada, Rayane. Carol, você quer colocar? Obrigada você, né, Rayane, primeiramente. Na verdade, eu ouvi falar dessa questão do salário, né? Primeiramente, essa questão do convênio, né, que veio aí à tona esses dias aí do DIU e tudo mais, e etc e tal. E conheço uma pessoa que recentemente fez uma laqueadura, e quando saiu isso, né, de reportagem, ela falou assim: eu não me toquei que na hora que meu marido assinou, era isso. Ele estava me autorizando e eu não sabia. A médica chamou ele para assinar e ele assinou. E ela nem tinha se dado conta de que era sobre isso, né? Então, realmente, retrocesso atrás de retrocesso, né? Sobre essa questão do salário, eu tinha ouvido falar. Eu não tinha pensado por esse lado, né? Sobre esse assunto, francamente, não tinha realmente pensado nisso. E eu acho que tem dois lados, né? A partir do momento que se escolhe ser mãe, né? Que tem esse trabalho aí de jornada de casa, ser mãe, etc e tal, ficar em casa, é uma boa opção essa questão do salário, caso essa mulher tenha o poder de escolha, né? Em relação a isso, que ela possa escolher, né? Por esse outro lado de mercado de trabalho, eu não tinha pensado nesse sentido, mas eu acho que cabe muito a questão da escolha, né? Não sei, estou pensando aqui agora, é uma questão de você ter o poder de escolher ou ser mãe, ou ser empresária, ou ser assalariada, enfim, o que for, né? O que seja. Mas boa reflexão, vou continuar refletindo aqui, inclusive. Acho que é isso. Ô, Rayane, eu vou te falar uma coisa. Eu estou sabendo disso que você trouxe agora. Acho que acho não, estou por fora.
Eu até procurei, enquanto a Carol estava falando, tem até uma reportagem aqui que é da CUT, né, que é a Central Única dos Trabalhadores do Brasil, e aí o enunciado é assim: mães que cuidam dos filhos terão direito à aposentadoria na Argentina. Mulheres com mais de 60 anos que não conseguiram pagar a previdência local por 30 anos vão se aposentar. O governo argentino passou a considerar o cuidado materno como trabalho. Eu vou continuar lendo, que eu acho que foi novo para mim, talvez seja novo para vocês. Posso até colocar aqui depois. Luísa, se você também quiser procurar, o nome da reportagem, então, é Mães que cuidam dos filhos terão direito à aposentadoria na Argentina. Está num site da CUT. E aí, se você puder colocar aqui no chat o link para o pessoal também ter acesso. Enquanto no Brasil o governo de Jair Bolsonaro reduziu o valor das pensões previdenciárias de viúvas e órfãos com a reforma da Previdência, o governo da Argentina dá um passo importante pelo direito das mulheres. A Argentina passou a considerar o cuidado materno como trabalho, a fim de reparar parte das desigualdades estruturais que as mulheres enfrentam ao longo da vida e que derivam muitas vezes da sobrecarga de tarefas domésticas e das desigualdades no mercado de trabalho muito mais difícil para elas do que para os homens. São cerca de 44% das mulheres em idade de aposentadoria que não têm acesso ao benefício. A princípio, serão beneficiadas cerca de 150 mil mulheres do país com 60 anos ou mais, que saíram do mercado de trabalho para se dedicarem ao cuidado dos filhos, por meio de programa integral de reconhecimento de tempo de serviço por tarefas assistenciais. Pelo que eu estou olhando aqui, Raiane, eu não sei se é o mesmo, né? Se de repente é outra. Mas aqui está dizendo, então, para as mulheres que vão se aposentar. Era isso mesmo? Sim, era esse. Mas aí no início, você falou por mulheres que se afastaram do mercado de trabalho. Não foi isso? Sim. Então, não estou dizendo que seja totalmente ruim. Como a colega falou, realmente é uma questão de escolha, né? Ou até mesmo a questão de não ter opção, às vezes, né? Assim, no sentido de não ter com quem deixar, ou coisa parecida. Mas acredito que seja uma questão para a gente refletir também, né? Uma questão de reflexão. Sim, eu acho que eu peguei o que você está dizendo. Eu entendo assim, nos dias atuais, um avanço, porque isso aqui eu estou entendendo como um programa social, de uma certa forma de tentar reparar essas mulheres que já tiveram a existência tão atravessada por essas injustiças e que chegam nesse momento, elas não têm direito à aposentadoria caso não tenha contribuído. Isso acontece aqui. A minha mãe, por exemplo, hoje ela tem uma pensão em virtude do falecimento do meu pai. Então, ele tinha uma aposentadoria de um salário mínimo, ele faleceu, fica para ela. Mas ela mesma não, porque, enfim, ela nunca contribuiu, né? E aí eu fico pensando, né, se não tivesse essa pensão do meu pai, e se ela não tivesse filha e filhos, como ela se sustentaria, né? Então, eu acho que desse lado é um avanço importante, né, o que eles estão fazendo. Agora, eu acho que você está trazendo um ponto, não sei se eu entendi, que pena ser necessário isso, né? Porque esse tipo de situação a gente não vai ver com homens, porque simplesmente já somos educadas assim. Eu acho que, como eu disse, hoje ainda está um pouquinho diferente. Mas o pessoal, principalmente dessa idade, né, que é o que eles estão dizendo aí, o homem não trabalhar não era uma opção. Ele já nascia e já dizia, olha, você vai trabalhar
né? Você vai ser um chefe de família, você vai ter voz. Então, quem tem voz é quem trabalha, quem tem dinheiro. A mulher, não. A mulher era educada para quê? Ser mãe, cuidar da casa. Eu peguei muitas pessoas, assim, ainda que convivem comigo, quando a mulher trabalhava e quando ela casa, ou quando ela vai ter o primeiro filho, ele fala, olha, não precisa que eu sustento, né? Eu dou conta, você pode se dedicar a criar os filhos. E a gente tinha também, inclusive, isso sendo o desejo de muitas mulheres. Isso era bacana, não, meu marido trabalha e eu fico em casa. Tem isso. Eu acho que aí, pensando um pouco na fenomenologia, é uma atitude natural, quer dizer, não tem nenhum estranhamento, né? É uma situação dada, não, mas é assim que funciona, né? O homem é isso, eu posso ficar em casa. E parece um privilégio, não é? E que de privilégio a gente vai pensar, não tem nada. Porque, assim, ela trabalha muito, ela tem que dar conta de filhos, educação, casa, ser boa esposa. Muitas não têm um centavo, porque, né, às vezes o marido também reserva uma grana para essa esposa, né? Olha, fica com esse dinheiro assim, como se fosse um salário para você fazer suas coisas. Não, a mulher, poxa, ela precisa de uma calcinha, que é uma coisa tão íntima nossa, né? E aí você tem que pedir. Eu acho que essa sensação de pedir hoje para nós mulheres é uma coisa assim, Flávia, eu não consigo nem me imaginar pedindo isso para alguém, né? Eu acho que a gente até se sentiria o quê? Até humilhada. Porque é assim como mulher ou homem se sente numa sociedade capitalista em que tudo se gira em torno, né, do consumo. Você é o que você tem, essa é a verdade, né? Você é o que você tem. E como a gente realmente fica muito para baixo quando está nessa situação de dependência, de estar restrita nas suas possibilidades, porque o desemprego, né, essa dependência financeira faz isso com a gente, né? Então, assim, eu acho que em termos de reparação, legal, mas a gente refletir sobre isso, né, como, poxa, isso precisou ser feito. A gente não queria que precisasse, porque a mulher pode ser educada desde cedo também para trabalhar, também para conquistar. Inclusive, se um homem, digamos que fosse o contrário naquele tempo, um homem ficasse em casa. Nossa, temos meninos aqui que devem também conhecer né, seus antepassados, mas imagine até hoje, se uma mulher trabalhar e o cara ficar desempregado, nossa, eu acho que ele fica com a honra muito ferida. Pô, esse cara é vagabundo, a mulher que sustenta. Então, uma coisa assim, impensável o homem não trabalhar, porque ele é muito rechaçado. Com a mulher não foi assim, né? Porque tudo bem a mulher não trabalhar. Então, acho que é uma questão de educação, né? É isso, o papel da mulher, essa educação que foi dada para a mulher, que tudo bem se você não quiser trabalhar. Por que tudo bem? Porque por que os casamentos também duravam muito antigamente? Como uma mulher vai ter voz ativa para dizer, meu, basta? Ela não trabalha, ela não tem dinheiro, como ela vai sustentar o filho? É capaz do cara tirar o filho dela? Então, assim, eu não vivi isso, mas fico pensando, se essa coisa, meu amor, fique em casa e cuide das crianças, assim, o que é que tem de legítimo aí? Eu não posso julgar todo mundo, mas assim, o que é que tem de legítimo aí, né? É uma preocupação mesmo? Eu lembro muito da violência doméstica, assim, não é a mesma coisa, né, gente? Mas eu quero dizer assim, a gente vai percebendo um agressor conforme ele vai cerceando a sociabilidade da mulher, né? Então, nesses relacionamentos em que há agressões, você percebe que a mulher tem um meio social, ela tem vínculo com a família,
com amigas, e ele começa, olha, essa sua amiga aí, ela pinta a unha de vermelho, hein? Nossa, essa mulher aí, ela, né, não tem bons modos, acho melhor você não ser amiga. Não, não sai com ela, não. Sabe? E aí, quando você vai vendo, aí ele mora num lugar mais afastado, e chega um momento que você fica ali, vivendo só aquela realidade do cara, e se você precisar pedir ajuda, tá muito mais difícil, né? Ele vai calando de uma maneira, ele vai isolando. Então, fazendo uma analogia a isso, que eu não estou dizendo que é uma agressão, essa coisa do fique em casa, meu bem, que eu vou trabalhar. Eu sei que há relações saudáveis, que o marido faz isso e pode oferecer isso para a mulher, ela topa e eles ficam bem. Mas não é bem assim, não é uma maioria, eu acho que é uma minoria. Enfim, mas eu gostei muito do que você trouxe, Raiane, e vou até te fazer uma provocação, porque eu vi aqui também que a gente tem no chat a Aline Menezes. Nossa, Aline, será que você é minha prima? Que eu sou Menezes e minha família é de Sergipe, viu? A Aline disse assim, olha, acolho mulheres vítimas de violência doméstica numa delegacia especializada. E é muito forte essa questão da mulher chegar violentada, cheia de lesões e falar que a culpa foi dela. Essa culpa é atribuída por achar que provocou a briga ou por ter escolhido aquele homem. Putz. E aí, Carol? Sim, é muito nítida essa questão de mas eu também, né? Por outro lado, né? Mas aconteceu só uma vez, né? Assim, não, mas a culpa foi minha, né? E hoje ainda de forma sutil, né? Assim, não, foi só aquela vez só, né? Não, não tem nada. E chega muito essa questão da vergonha também, né? Que a Flávia também falou, essa questão do pedir ajuda, né? Essa questão de se anulando, anulando, anulando. E às vezes até pede uma primeira vez, mas volta atrás, né? Ou, enfim, acaba se esquecendo mesmo e acaba perdendo, começando a ficar envergonhada até para pedir ajuda, né? Então, essa questão da violência doméstica é. E assim, né? O abusador acha sempre que não é um abusivo, né? Tem a manipulação, e digo assim, em questões pequenas, né? A questão do silêncio, né? Brigam, discutem, ele não responde mais, né? É, soca uma parede, né? Quebra alguma coisa, sai andando, né? Tudo isso são sinais, né? Quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente vai além da agressão física. Então, esses detalhes assim, mas tudo virou crítica. Não, gente, nós somos mulheres e eu acho que por muito tempo se aceitou essas pequenas coisas e não é para falar assim, não é para fazer isso. E não, entendeu? E, enfim, aproveitando um gancho aqui do que a Rafa falou, né, embaixo, que essa cena que fica evidente da autorização do pai, né? Que precisava do registro do pai para ela poder tirar o passaporte do filho no filme, né? Pensei nisso também, a mesma coisa. Mais uma vez, um homem tá ali podando, né? Cortando as possibilidades dela fazer aquilo que ela bem quer. Então fica bem amarrado isso. Ou seja, a mulher não pode escolher, né? Ela não pode escolher, não. Ai, travou. Para mim travou. Travou para vocês? E agora? Voltei? Voltei? Vol- Voltou. Voltei? Ai, que porcaria. Faz parte do mundo remoto, né? Sem Não, eu dúvida. estava dizendo assim, quer dizer, o bebê ele não estava registrado com o nome de pai, para pedir autorização do pai. Ela era mãe solteira, né? Como diz mãe, só mãe. E aí, como que vai ter o pai? Alice, nem no registro. Então, assim, a mulher não pode escolher o destino dela viajar, porque precisa de assinatura de um pai que, assim, ele só fez. E assim, ela não existe,
né? Porque ele fala, não posso fugir do protocolo. E quem escreveu esse protocolo foi um homem, provavelmente. Certeza, com Sem certeza. dúvida. E aí também, aí voltando na questão do Gil, Rayane, muito obrigada pelas suas contribuições, porque eu já faz um tempo que eu não Foi ando 10. estudando essas coisas mais recentes, né? Quer Sim. dizer que para a mulher pôr um DIU agora, ou seja, ela não tem nem autonomia sobre o próprio corpo, entra aí a questão da corporeidade, das restrições, né? E isso tem que estar relacionado ao que é um marido. Eu fiquei também, são muitos retrocessos. E eu fico pensando, né, gente, eu não vou entrar nisso, tá? Eu vou mencionar isso, mas não quero entrar, porque senão a gente até sai do foco. Mas que governo, qual é o intuito de calar as mulheres, né? O que as mulheres, né? O que uma mulher pode fazer assim, né? Ela pôs um dia, assim, o que é isso? Enfim, eu não vou entrar nisso, mas é um absurdo. Eu não tenho palavras, não, para Sim. falar. E tem só para terminar, né, a questão do comentário da Rayane, né? Que se a mulher fica em casa cuidando da casa, porque você devia ser mais independente, você devia, né, procurar um trabalho, você devia estudar, blá, blá, blá. Aí a mulher deixa o dia inteiro o filho na escola porque tem que trabalhar. Ah, mas é um absurdo ter filho para deixar na escola. Ou seja, né, vamos tampar realmente os ouvidos e fazer as nossas escolhas, porque sempre vai ter querendo decidir, né, o que é certo, o que é bom, o que não é. Assim, nos assusta o momento que a gente vive de tantas prioridades, né, do nosso ponto de vista. A gente tem uma população que a miséria está aumentando, crescendo, pessoas morrendo no meio de pandemia, corrupção, né, que afinal esse governo foi eleito para combater a corrupção. Tanta coisa acontecendo, o pessoal está se preocupando no Dia da Mulher. Ai, que a roupa da menina é rosa e do menino é azul. Assim, você fala, gente, o que é isso? O que é isso? Me sinto num universo paralelo. Assim. A Simone de Beauvoir falava uma coisa também, que, aliás, eu me lembro que a célebre frase da Simone, que você falou, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Eu lembro quando ela caiu no Enem, isso faz o quê? Uns 5 anos ou um pouco mais. Gente, parecia que era uma coisa assim, uma frase bombástica, mas foi assim assunto. Falo, gente, o que a gente está vivendo, né? E uma coisa também que a Simone de Beauvoir fala, que eu acho que ajuda a gente a entender muita coisa, é que assim, as mulheres não são unidas, viu, meninas? As mulheres, elas já são educadas também para serem inimigas umas das outras. Então, não é difícil você ver uma mulher que sofreu uma violência e a primeira que vem criticar é uma mulher. Com esse tipo de discurso aí, mas ela não deve ter sido uma boa mãe, alguma coisa ela fez. Então, assim, a gente vê aí mulheres dizendo, não, eu sou submissa a meu marido, tem um movimento, né? E eu gosto de ser submissa ao meu marido. Temos a Andressa Urach, que ela não é, como falo, não é referência para ninguém, né? Mas olha que interessante, ela vem de uma vida de prostituição, de alto padrão, não era qualquer prostituta, né? Não é uma coisa assim, eu estou passando fome, né? É um outro nível. E, enfim, ela se arrepende, que eu acho que é um direito dela se arrepender quanto às escolhas dela. Ela escolhe uma religião, aí de um dia para o outro ela está com a blusa de gola cobrindo o pescoço, de saia toda bonitinha, fica um tempo aí seguindo a igreja, depois ela se percebe sendo usada pela igreja e dando muito dinheiro para a igreja, e ela corta com essa igreja.
E depois, enfim, aí recentemente ela casou com um cara que eu acho que ele é evangélico, e eles foi todo um auê que ela estava se casando e tudo mais. Ela tá grávida e ela anuncia nas redes sociais: estamos nos separando, não quero falar sobre isso. E ela grávida. Acho que dá uma semana ela aparece ela volta para casa onde ela se apresentava, o lugar onde ela, enfim, se prostituía, grávida, ela aí anunciam a volta dela, e aí o marido, que até então era para estar separado, o marido vai na porta desse local com polícia e tudo, tirar ela de lá, e quando chegam em casa, isso me marcou muito, ele tira uma foto dela no sofá e põe nas redes sociais dele, põe assim: olha aí, tá pianinha. Tá pianinha. E ela foi uma que falou: olha, agora eu quero ser submissa ao meu marido, né? Não vou discutir aqui o caso dela, acho que é um caso complexo, é um modo de ser muito singular, tá? Mas como tem uma ideia do homem cristão que foi tirar esta mulher do meio do pecado, e aí, de alguma maneira, eu me questiono, né? Na prostituição ela se vendia, então é pecado. Aí quando ela vai para a igreja, ela não recebe, é ela quem dá. Eu poderia pensar numa prostituição invertida, no sentido de agora eu que tenho que pegar essa grana que eu tenho e, sabe, quem é que se prostitui aí, de alguma forma, sabe? E isso aqui que não acredito que é uma religião, tá, gente? Mas como essa coisa assim, isso está errado, errado para quem? Isso daqui está certo, isso daqui está certo para quem? E eu achei, não estou aqui também julgando se ela volta, se não volta, mas o fato do cara ir lá e tirar uma foto e dizer: olha aqui, tá pianinha, o que ele está dizendo? O que está contido ali? Entende? Tá pianinha. Eu fiquei com aquela coisa assim: olha aqui, eu mando. No final, falou, mas aqui, ó, o macho alfa chegou lá, ó, tá pianinha. Então, assim, são coisas. Eu nem sei por que eu cheguei nisso. Porque é o que eu falei, esse assunto, ele vai dando um pano para manga. Vai puxando uma coisa e outra, né? E a gente vai pensando em Vai. tanta coisa, né? Me lembrou até aquela expressão que as pessoas usam, né? Para se relacionar com um cara, veja como ele trata a mãe dele, né? Mas a gente tem que ver também se essa mãe dele é a que fala amém para tudo. Você trata ela otimamente bem É e ela coloca ele num verdade. pedestal, não acho que é muita referência, né? Porque no primeiro não que eu disser para ele que eu não quero, que eu não gosto, pode vir a ser um problema. Então tem sempre um mas, né? Sempre. Mas Eu tem acho uma que assim, vírgula. uma vírgula. E assim, eu acho que no geral, né, em questão de nós mulheres, eu acho que o que pega, eu acho que sempre essa questão da escolha, né? Que eu sinto que é que nem a gente falou, né? Claro, os tempos são outros, a gente tem muita evolução, etc e tal. Mas essa questão da gente sentir que tem o poder da escolha na mão, às vezes eu acho que passa pelos dedos. Eu acho que ainda tem muito essa sensação de que às vezes não tem, né? Tem muita coisa enraizada ali, escondidinha, que eu acho que daria para definir muito isso, né? Tem aqui também o Douglas, legal, um rapaz falando. Obrigada, Douglas, pela sua fala. Ele comenta assim: vocês falaram sobre a questão do homem ser visto como vagabundo quando está desempregado, e a mulher assume esse posto de sustentar a casa. Algo que aconteceu em minha família. Meu tio acabou invalidado e aposentado com R$ 800 por mês. A namorada dele passou a sustentar os dois, mas na família a ideia que foi concretizada é que ele estava se aproveitando dos R$ 800 dele, mesmo que ela mantivesse toda a casa sozinha. Ela, né, estava se aproveitando dos olha, R$ 800, né?
mesmo que ela que estava mantendo a casa sozinha. Foucault fala muito sobre essa questão do poder sobre o corpo, verdade, Douglas. Acaba que o patriarcado precisa desenvolver formas de dominar o corpo feminino para a manutenção dessa posição de poder. Perfeito, o Douglas, é isso mesmo. Foucault falou disso em que ano? Eu não tenho aqui, mas vocês podem colocar aí. E como é que a gente está vivendo um negócio desse agora, né? Exatamente. Você vê, a mulher está se aproveitando dos R$ 800 dele. 800. É que nem esses paizão aí, né? R$ 200 de pensão. Eu tenho um primo mesmo, né? Que eu fui visitar esses tempos aí. E ele falou, eu vou cortar metade a pensão dela, né? Aí pergunta a pensão, R$ 250. Pra cortar o quê? Né? Não tô entendendo. E é interessante esse negócio de se aproveitar, né? Eu sempre penso, que às vezes tem uns homens, uns caras que falam assim, porque agora a mulherada é independente, não é? Aí eu fui lá e paguei um dogão pra ela e ela quer se aproveitar de mim. Como assim ela não pagou o dogão, entendeu? E tem muita essa ideia também, tudo, é um conflito de informação. Eu falo, gente, onde esse povo quer chegar, né? E tem também outra coisa que também a gente escuta muito. Os homens falam, eu adoro essas mulheres empoderadas, independentes, mas tem aquela que é para casar. Essa é para casar. Tinha um quadro, inclusive, num programa do Luciano Huck. Essa é para casar. Né? Então, assim, você já vê que há uma diferença. Qual é a mulher para casar? A Eurídice. Né? A Guida, não. Então, jamais. Essa é para casar. Então, assim, eu gosto daquela para curtir, viu? E para casar, aí não, né? E aí não à toa, que os homens, né, antes mantinham muito mais, então ele tinha essa condição financeira de poder ter uma amante. Hoje a coisa está mais difícil, né? Assim, na população geral. Mas era bem isso, a recatada do lar, essa cuida do lar, você tem sua função, que é a mulher direita, que é a mãe dos meus filhos, e que eu me apresento na sociedade, né? E aquela empoderada aí, a independente, aquela que eu curto, que eu vou curtir, aí tem que ser caladinho. Tem um livro, gente, para quem gosta desse assunto, eu não sei se você tem, Carol, aquele O Poder do Macho, Não, esse da aí não tenho. Safiotti. Eu tenho em PDF. Gente, esse livro é muito interessante, porque ela é uma estudiosa de gênero, ela já faleceu, e do patriarcado, e esse Poder no Macho, ela fez um livro assim mais palatável para as pessoas lerem, não só comunidade, né, científica, acadêmica. E ela fala, inclusive, como é que a mídia vai mostrando a coisa de uma forma que o homem fique contra a mulher mesmo. Que o homem também não nasce contra a mulher. O homem não nasce para, né, para ficar nesse lugar. Não, isso é tudo ensinado. Então, ela vai trazendo isso. E ela traz essa coisa da inimizade, que ao final o homem está traindo, e a gente vê isso hoje. A esposa dele, ela vai xingar quem? A amante. Eu não estou aqui falando, né, tirando responsabilidade das pessoas, porque temos responsabilidades, enfim. Mas, assim, quem é a primeira pessoa que se relaciona com ela? Com quem que ela tem um pacto de convivência? É com o marido. E aí a gente entra nas falas do impessoal, porque, assim, ela não quer mexer nesse casamento. Então, ela não pode também demonizar esse cara e atribuir a responsabilidade que é dele a ele. Então, você percebe essa terceirização. Então, é a mulher, essa vagabunda, essa vadia, como se ele, e com ele, a coisa ali, né? Porque eu vou continuar aqui com ele. Então, a gente percebe isso também, né? Muito um discurso impróprio, muito presente hoje na nossa clínica, muito, muito presente. Muito. Descobri isso. E já ouvi também, assim, que pessoas novas, né? A gente tá falando de tempos e tempos, e da nossa geração, assim, de que ele virou para ela e falou assim, não era para você descobrir, não era para você ficar sabendo. Ou
Ou seja, a culpa é sua, porque não era pra você ficar sabendo, entendeu? O que estava rolando. Descobriu, então a culpa é completamente sua. E essa questão da responsabilidade sempre está sendo invertida, é muito constante. É um tropeço, um cochilo que se dá, que você já acorda, você já tá ali, né, jogada na parede, com o dedo na cara, enfim. Então é muito isso mesmo que você falou da questão da rivalidade, né, das mulheres, assim. E me fez lembrar Sim. também, é um assunto que eu também não vou estender, porque já é outro assunto, mas a questão do feminismo mesmo, né, porque começou com mulheres brancas, burguesas, né, elitizadas. Então a gente pensa assim, não é para todas, né? Depois que vai, né, começa a chegar nas mulheres pretas, começa a chegar nas mulheres pobres, aí são outros 500. Então realmente é, mas não é, né? Se a gente for parar para pensar nessa rivalidade do que foi ensinado, né? Eu defendo os meus, o que tá aqui, o que é meu, né? Mas o que tá ali um pouquinho mais distante na margem já não é meu problema meu, assim. Já não tenho nada com isso. Carol, aproveitando, né, esse assunto, eu queria aproveitar e te colocar, já que você tem esse trabalho voltado para mulheres, o que é que você tem observado? Quais são as demandas de uma clínica psicológica voltada às mulheres, assim, de forma geral? Bom, de forma geral, né, assim, eu acho que primeiro eu devo dizer que não se distingue muito as queixas, assim, de mulher, seja de namorada, de esposa, disso tudo que a gente falou aqui. Parece muito distante, mas não é, né? Muito essa questão do relacionamento abusivo bem sutil, de uma forma bem, assim, que quase não nota, né? Tem umas que chegam já sabendo e falam, não sei como sair daqui, por favor, me diga como sair, né? E essas demandas de se sentir anulada, né? De assim, não sei o que eu gosto, não sei o que eu gosto de fazer, não sei o que eu gosto de comer, não sei o que eu gosto de assistir, né? E eu preciso descobrir. Se perdeu nesse processo de geralmente relacionamentos, né? Às vezes até né, relacionamentos familiares, essa questão dessa responsabilidade, de não se separar desses pais, dessas mães, desse convívio familiar, né? Que é família, tem que amar e não sei o quê, e acaba também levando para anulação dessa mulher. Sempre voltado para essa questão de estar apagada, de não saber o que faz, né? E muito disso que a gente acabou de falar, de achar que não, que tá tudo bem, que não tem nada demais, eu não tenho nem o que falar sobre isso. Então, geralmente é isso, as demandas, né? Dessa anulação, desses relacionamentos bons, porém não muito bons, tanto, né, do tóxico, né, que a gente falou, do tóxico, do abusivo, que pouca coisa diferencia, mas geralmente o abusivo tem o tóxico ali, né, embutido, que gera a pessoa tóxica, né, pode ser qualquer uma, pode ser eu com você, ou enfim, né? Qualquer tipo de relacionamento, a pessoa sabe que está sendo tóxica, a pessoa sabe que está ali manipulando, que está jogando, que ela faz para tal, né? Um abusador, ele acha que está arrasando. Ele não acha que ele está sendo abusivo. Ele acha que ele tem todo o direito de fazer aquilo que ele está fazendo, né? Então, dificilmente, eu acho que, na verdade, nunca escutei, né? Alguém dizendo, não, fui abusivo sim, eu estou muito arrependido por conta disso. Não, 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 né? Assim, mas geralmente é isso. As demandas no geral é mais ou menos isso. Eu respondi? Não sei. Acho que respondeu sim. Eu também tenho visto isso, também na clínica psicológica que chega para a gente, eu como supervisora. É uma forma de sujeição mais sutil. Essa questão da traição acontecer, e essa traição, isso que eu falei, você delegar para outras pessoas, você minimizar aquela situação. A mulher, muitas vezes, ela já trabalha, ela é independente, ela está bem no trabalho, assim, você vê claramente que ela não precisa daquele cara, que inclusive essa convivência faz mal para ela, porque, assim,
você deitar na cama com um cara que de repente fala assim, mas você tá gorda, né? Eu fico pensando, como é que você tem um desejo, né? Eu tô falando gorda, mas pode ser qualquer crítica, né? E aí, mas ela consentindo ser usada naquele momento, tudo bem. Então, assim, a gente percebe muitas vezes uma mulher que ela pode seguir em frente, você vê que ela tem um brilho, uma luz, e tem aquela parte ali que é a relação, que muitas vezes é uma relação moribunda, que já morreu, e como é difícil abrir mão disso, né? Que acho que aí entra, pensando na fenomenologia, nesse projeto de uma família, de um jeito, de um marido, só que esse projeto, ele está muito diferente do que acontece no real, e muitas vezes você vai carregando um relacionamento moribundo. Então, isso você vê muitas vezes a mulher, parece que é mais um troféu para ela dizer assim, olha, tem um companheiro, bem aspas, mas na realidade em si, isso não significa que ela está feliz. Sim. Então, assim, por que não? As pessoas dizem, não, mas eu não posso ficar sozinha. Mas, assim, o que é sozinha? Um homem solteiro, tudo bem? Por que não? Né? Será que o sozinha não pode ser você com você mesma? Você apreciar a sua companhia também? Sim. E aí tudo bem, você se apreciando, você se curtindo, conheceu alguém legal, poxa, então vamos fazer alguma coisa juntos? Né? Mas não assim, não, eu preciso ter alguém porque o meu lugar de mulher depende naturalmente de estar relacionada a um homem. Então, isso eu acho muito, mas muito frequente ainda. Meninas super jovens. Muito. Muito. Assim, isso ainda permanece. Muito. Assim, eu também observo esse tipo de situação. Sim. E essa me fez lembrar, né, agora você falando, muita questão dessa insegurança, né, de não saber se colocar, de não saber se impor, de não saber como dizer que não gostou, que não agradou, isso para todos, assim, você vê que se estendeu para a vida dela toda, né? Essa questão, e a gente estava falando, né, essa questão da mulher acabar fazendo tudo em casa, trabalhando fora e não sei o quê, pessoas novas, entendeu? Sim, E jovem. muito jovens, e fazem, e reproduzem isso, né? E assim, se incomodam, discutem sobre isso às vezes em casa e assim, continua, né? E leva muito para esse lado de começar a ficar insegura do que fazer, do que não sei, e muito também do que eu vejo é uma situação de frustração, né? Porque idealizou uma coisa, era uma coisa, geralmente esse cara era uma coisa, né? E não é mais. E como assim não é mais? O que que eu fiz? Eu não sei mais o que fazer, né? Realmente, às vezes não tem mais o que fazer, né? Aí entra no processo de tentar entender o que, né, certo por errado, né? Tem que deixar isso bem claro, o que essa pessoa quer, porque entra muito nessa questão. Mas é bem isso mesmo. E dessa questão de que você falou também de colocar um homem do lado, né? Como um troféu, como tudo. Tem a educação, né? Que a gente estava falando até agora, desse processo histórico, educativo que a gente teve, que a felicidade está atrelada a ter um relacionamento. A felicidade está você ser bons modos, achar um bom marido para construir a sua família, né? A felicidade está atrelada a isso. E assim, os homens são assim mesmo. Está sofrendo à toa, entendeu? Então, realmente, são essas coisinhas, acho que são sutis, que ainda estão muito presentes, assim. Acho que escancaradas de outras formas, mas ainda assim existem. A gente vai encaminhando para o final, aí eu gostaria que o pessoal, quem quisesse perguntar, escreva no chat ou faz uma colocação aqui. Estamos abertos aí à participação de vocês. Acho que pegando um pouco do gancho que vocês estavam falando agora pelo final,
na clínica chega muito, né? Para mim, essa questão da mulher no relacionamento, ela está muito infeliz com as coisas que estão acontecendo, acaba vendo que está se sentindo sozinha por ela estar fazendo um esforço para tentar, enfim, movimentar a relação, para tornar a relação mais agradável, né? Colocar as suas vontades e os seus desejos, só que da outra parte, né? O homem está acomodado. Parece que se acomodou em algo que ele não precisa mais fazer esforço e acaba que essa mulher se vê tendo que fazer tudo sozinha e se culpa pelo relacionamento da filha. Então, essa negligência, né, que o homem acaba fazendo, de certa forma, na relação, ela acaba tomando essa culpa, esse desconforto que está acontecendo. Então, ela fica confusa em relação aos seus gostos, então ela não sabe o que realmente ela quer agora na relação, quais são os seus desejos, e aí vai entrando num campo de uma discussão, de brigas, enfim, vai ficando cada vez mais tóxico, mais abusivo, e ela acha que a culpa é dela, por ela não estar conseguindo, ou de certa forma, acolher esse homem, ou compreender o que está acontecendo com ele, como se tivesse realmente acontecendo alguma coisa com ele, a não ser a própria negligência sobre aquilo. Então é algo que vai minando a energia, aí ela se vê meio que refém aquilo, porque como se ela tirasse todo o seu foco, né, das outras relações familiares, de amizade, do trabalho, para dedicar toda aquela energia para a relação, e aí vê que não está tendo nem resultado naquilo e também se perdeu do caminho de voltar para as outras relações. Aí sente aquela sensação de vergonha, né, de comentar com alguma amiga, algum amigo, né, algum familiar, e né, geralmente o que as pessoas falam hoje em dia, larga, né, sai disso, tá tóxico, para com isso. E acontece até esses movimentos, né, da mulher se separar, né, terminar, romper aquilo que estava quase insuportável, beirando mesmo violência física, enfim, não só as psicológicas. E aí ela sai, mas acaba retornando de novo. Então, aí as pessoas falam, mas por que voltou, né? Sai logo disso, enfim, aí vai gerando essa culpa, né? Essa vergonha, né? Elas relatam mesmo uma vergonha de expressar isso, falar que não sabe o que está acontecendo, e ficam confusas, né? Nesse percurso. Realmente não ficam pensando assim, será que realmente isso está acontecendo? Então começa a duvidar do próprio sentimento, da própria relação que está existindo lá, e isso é uma agonia muito, muito grande, né? De ver alguém passando por esse estágio, passando por essas dificuldades. Então é isso. Muito bom, Pedro. É bem isso. O que mais, gente? Eu gostaria de escutar vocês. Pedro, aproveitando, eu acho que você conseguiria a gente fazer uma imersão nessa semana que vem? Conseguimos. Sobre esse tema? Quarta-feira, será que... Hã? Qual dia? Quarta-feira, você acha que você conseguiria? Terça ou quarta? Que horário? Acho que terça ficaria melhor. Pré-aula, assim, a gente fez a última às 6 horas? Ou foi 5h30? Foi. 5h30, não foi? 5h30. 5h30, acho que terça você consegue, então? Acho que quarta também. Quarta seria também interessante. Quarta? No meio da semana. Então, legal. Eu vou. Sim. Então, gente, a gente vai. Então, já estamos combinando aqui para dar continuidade à imersão desse assunto. Quarta-feira, 5h30. Eu vou passar o mesmo e-mail que eu passei para vocês, a gente vai passar para continuar essa conversa aí de uma outra perspectiva. É uma coisa mais pessoal, né, Pedro? Se você quiser contar um pouquinho, assim, de como é a imersão. A última foi muito bacana, que a gente falou de suicídio, né?
Eu acho que é um espaço que a gente vai aproximar, né, essa temática da nossa própria experiência, tentando fugir um pouco das questões mais teóricas, técnicas. Então, trazer, né, se expor um pouco, né, do que aconteceu, o que, né, as experiências que você foi tendo ao longo da vida, relatos que você conhece. Então, trazer essas questões de forma mais como se fosse uma conversa mesmo. Não é uma apresentação que a gente vai ficar mostrando só dados e, enfim, não é nada nesse cunho mais teórico, mais técnico. É algo aberto mesmo para a gente poder tirar dúvidas, né? Aproveitar esse espaço mesmo, né? Conversar também com a Caroline, né? Que ela tá por dentro desses assuntos, que é muito importante. Acho que a fala que ela trouxe aqui foi fundamental para a gente conseguir ampliar um pouco mais esse horizonte histórico em que a mulher está se encontrando nesse momento, né? Refletir sobre isso. E é um espaço mesmo para a gente tirar dúvida, né? Às vezes a gente fica com vergonha também de ter alguma dúvida. Qual é a diferença de abusivo, de tóxico? Porque hoje em dia está sendo dessa forma, né? E antes, como que era? O que aconteceu para mudar? Então, são muitas coisas que valem a pena, né? A gente levantar. Eu acho que toda dúvida é muito bem-vinda, justamente porque às vezes a gente nem sabe das nossas dúvidas e alguém levanta algo que a gente fala, nossa, realmente, eu não tinha pensado sobre isso. Então é um espaço realmente muito gostoso. Nosso último encontro foi muito interessante. Não é um espaço que a gente vai gravar como este, então é algo que a gente vai respeitar mesmo, esse sigilo. Então, quem quiser compartilhar coisas também que foram muito difíceis, né, processos dolorosos, lá é um espaço para isso, para a gente também não só debater, mas também acolher, né, essas questões. Bom, gente, sim, todos os convidados, tá? Convidados e convidadas, quarta-feira, 5h30. Vou mandar e-mail para vocês, tá? Obrigada, Pedro, meu parceiro aí no Fenô ABC. Gente, mais perguntas ou alguém quer fazer alguma colocação? Estamos abertos. Bom, se alguém estiver pensando aí, eu queria primeiro, de novo, né, agradecer. Obrigada, Flávia, obrigada, Pedro, a todo mundo que está aqui, né? Foi muito bom, foi o que o Pedro falou. São coisas que às vezes a gente nem pensou e começa a pensar, né? Começa a discutir. E acho que o segredo da discussão e do aprendizado está nisso mesmo, a gente não ficar fechado, eu acho isso, eu acho aquilo, e sempre estar em reflexão mesmo, né? Não preciso ter uma opinião certa para tudo. Eu tenho que estar pensando sobre as coisas. Aquele sabe tudo, você já fica, não é muito bom, né? Mas, nossa, foi muito bom, eu estou muito feliz, sério mesmo. Estou muito agradecida também. Enfim, muito obrigada. Espero conseguir quarta estar com vocês, inclusive. Também espero, Carol. Dá aquele jeitinho na agenda e vamos ver. Poxa, o Douglas, deixa eu ver. Ele não é da área da psicologia. Poxa, que legal. Ô, Douglas, se você conseguir, tiver essa disponibilidade na quarta, eu vou mandar e-mail. Veja se você consegue estar com a gente. A Rayane, que eu fiquei também muito curiosa, enfim, a gente iria extrapolar o nosso tempo, mas a gente tem aqui, então, profissionais do Nordeste. Eu fiquei muito curiosa mesmo, a Rayane, a Aline, eu não sei se temos outras, até de pensar como é que é isso, se essas queixas que a gente está debatendo aqui num contexto são as mesmas, né? Modifica, tem uma questão cultural, né? Então, assim, seria muito rico também o diálogo com vocês. Eu gostaria muito, assim, que a gente conseguisse cada vez mais trazer mais as pessoas, né? Que não fiquem só aqui em São Paulo, mas de outros estados, para a gente poder ter essa troca, porque a gente sabe que tem elementos culturais, regionais, que dão um tom diferente à coisa, né? A gente sabe de regiões no Nordeste, por exemplo, que a coisa é muito pesada, né? Não que aqui não tenha, tá? Já estou avisando que aqui tem e tem feia, né? Mas tem algumas questões assim regionais, culturais,
talvez específico daquele lugar, né? E aí seria muito bacana se vocês pudessem estar com a gente. Eu não sei se vocês vão poder na quarta-feira, 5h30, se chegar um pouquinho mais tarde, a gente fica até umas 7, mais ou menos, tá? Mas, assim, a gente queria muito escutar vocês, assim, mesmo, porque é interessante essa pluralidade, porque tem diferença, sim. O problema persiste em todas as regiões do Brasil, do mundo, mas com certeza tem um tom, né, ali também próprio de uma região, alguns costumes, né? Então, assim, eu espero que vocês possam estar com a gente. Eu vou mandar e-mail para todos, tá bom? Obrigada pela participação, Carol. Carol que tinha paciente hoje. Tive Ela atende paciência. aos sábados e ela abriu para estar aqui com a gente. Muito Foi um obrigada, prazer. contribuiu demais, foi um papo gostoso e muito importante, né? Para a gente que está na psicologia, para a gente que trabalha com humanos, e enfim, muito obrigada mesmo. Da nossa própria existência, né? Eu acho É, que faz parte todo dia, não tem jeito. Muito obrigada, estou muito grata mesmo. Foi um prazer, espero estar mais vezes aqui, inclusive. E um opa, beijo, bom fim de semana para vocês. é isso aí, gente. Então, bom fim de semana para vocês e a gente se vê. Espero vê-los quarta-feira na nossa imersão fenomenológica. Um abraço, Beijo. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.